no mundo maior. Quinto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito, André Luiz. Psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier. Capítulo 2. A preleção de Eusébio. Ereto e incendido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes, por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal, trangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e, sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou, enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres e ilimitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência, destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas, que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no átro recesso da desilusão e do padecimento. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício, são luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste, como o trabalhador fiel regressa ao lar, fim da cotidiana tarefa. Referimos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão,
mas escravizadas à tirania do instinto. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Porque não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Porque não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão e, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos, logo depois, ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes, em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação passávamos à hostilidade sangue-sedenta nas margens do Nilo, acompanhando a arca simbólica dos hebreus. Reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová contidos nos folos sagrados e, desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses, nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas. Minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime, escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires, imolados nos circos, perdemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder, e quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não marcávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto em nome do Pai magnânimo, que faz refugir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo.
Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Se vamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária, contraímos pesados débitos e escravizamos-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro envolvido e coração imaturo, requintamo-nos, presentemente, na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excelso orientador deu à oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Dos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre ao gládio dos conquistadores sem entranhas ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas, a lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre, o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados, como um fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil, criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões, cérebros vigorosos perdem a visão interior, enseguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo, empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo ao abismo que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda a parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se visuais a nossa companhia buscando orientação para os trabalhos sublime do Espírito, não vos esqueça vossa luz própria. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol.
displicentes e recalcitrantes esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como o objetivo supremo de seus propósitos na terra e, quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referia de angústias e de pavores. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas, e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre, agudo, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta, para o arrojado cometimento da redenção, o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Antes de mais nada importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o solo eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam, exige-se de vós a cabal demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitiríeis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Que não há que esperar da razão iluminada pela fé. Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras. Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz, contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra,
porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Para nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos passou a face de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Toda escola caracteriza-se pelos diversos cursos que formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos 1000 obstáculos da fantasia que cristaliza as impressões. Falamos a vós outros, que sentis a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias fluem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana, perplexa, é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais, se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente, se não vos transformardes em imãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas a aquisição espiritual só acessível no templo do espírito. Assim, pois, mistério acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará, em nossas realizações, a crença que espera, indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E, no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Não busqueis o maravilhoso, a sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos, pela oração e pelo trabalho construtivo, aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade.
As ordenações que vos ajojam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não valgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que, muita vez, imitais a mariposa estovada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título de anjos, sem serdes, antes, criaturas ponderadas. Soberanas e indefectíveis leis nos presidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que expropiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Abandonai a ilusão, antes que a ilusão vos abandone. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado bem na esteira de vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta, adejam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combate em si desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si, encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair os ditames universais. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se, então, sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos,
Os companheiros, ainda presos ao círculo carnal, começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me o zédio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou-nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, dadeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz. Dirigindo a Calderaro expressivo olhar, acrescentou: dado ensejo, conduzo-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci sensibilizado e dispus-me a esperar.